Olá, seja bem-vindo a mais um Investidor em Ação, com o tecnólogo Gilvan Bueno, membro da Comissão Especial de Finanças aqui do CRA-RJ. E hoje nós vamos falar sobre o porquê do Brasil e muitas empresas estarem buscando dólares no exterior. Qual o motivo disso, né? Por que estão fazendo isso? Qual é a finalidade? E, para isso, o Gilvan vai explicar tudinho para a gente. E aí, Gilvan, como você está? Oi, Érica, é uma alegria revê-la, cumprimentar nossa audiência. Estou muito feliz de estar aqui e principalmente pela forte recuperação dos mercados acionários brasileiros e internacionais. Bom, Gilvan, então explica para a gente o motivo dessa corrida pelos dólares, né? O que aconteceu para isso estar acontecendo nesse momento? Olha, um ponto super interessante, Érica, foi a questão da forte valorização do real durante a pandemia. Essa valorização do real durante a pandemia tem um fator clássico aqui, que é basicamente o seguinte: existe uma coisa chamada compromisso fiscal de um país. É quando um país arrecada mais e gasta menos. Só que na pandemia, alguns países, principalmente o Brasil, para conter o avanço da pandemia, na destruição dos empregos, você teve ali que gastar mais e arrecadar menos pela paralisação da economia. Nesse sentido, o investidor começou a olhar o seguinte: olha, o Brasil não tem ali um compromisso fiscal tão bem definido. Nós não estamos enxergando no Brasil uma forma dele reduzir o seu endividamento, que já são mais de 8 anos, Érico. O endividamento do Brasil cresce nos últimos 8 anos. Então, quando você enxerga isso aqui, o dólar teve uma forte valorização, chegando a quase R$ 5,80. Então, o que você pensa como investidor, Érica? Olha, se eu trouxer o meu dólar para o Brasil nesse momento, a R$ 5,80, é muito mais atrativo do que eu trouxer ele a R$ 5,00. Então, como o real está numa forte valorização pelo desequilíbrio fiscal do país, as empresas começam a fazer captação de recursos no cenário internacional, Érica. É o que nós chamamos de emitir bonds no exterior. Bom, e com isso, vale mais a pena qual tipo de investimento, né? Quais são os investimentos que acabam sendo mais valorizados com essa movimentação do dólar? Basicamente, você começa a olhar, por exemplo, para as ações que têm ali uma geração de receita, um ganho de receita no cenário internacional. O Brasil aqui, quem é investidor e acompanha o dia a dia do mercado, conhece as ações da WEG. A WEG é uma empresa que faz ali energia eólica e basicamente 54% do seu faturamento vem em dólar. Então o investidor começa a olhar para as empresas que têm uma alta valorização pelo dólar. Ele vende seu produto em dólar e isso acaba impactando. O segundo critério é a questão, Érica, de você trazer recursos para a expansão. Imagine que você é uma empresa e agora você quer fazer uma expansão, comprar uma malha industrial, trazer novos equipamentos, comprar um terreno. Então, você, investidor, começa a enxergar ali uma oportunidade de você fazer o seguinte: olha, eu preciso mais ou menos de 50 milhões de reais. 50 milhões de reais, se for em dólar, fica muito mais barato. Então, você faz uma emissão no cenário internacional e traz esse dinheiro para dentro do país, ali captando muito recurso, pagando pouco, né, Érica? Essa é a grande magia desse negócio. E terceiro, para quem é investidor aí que está começando com 100, R$ 1.000, com nenhum valor ali tão representativo, existem os fundos cambiais, e existem os fundos que compram dívida de empresas no cenário internacional. Lembrando que o nome desse título, né, Érica, é bonds. Então são títulos emitidos lá fora, que você pode comprar aqui do Brasil. Então, tem fundos de investimento com pequeno valor de aporte inicial que permite o investidor acompanhar tanto essa valorização. Essa movimentação, Érica, para finalizar meu raciocínio, ela é muito oportuna para os países e principalmente para as empresas. Por quê? Até o Brasil agora vai fazer uma captação no cenário internacional, porque você vai captar muito recurso, né, Érica? O investidor, o pequeno investidor aqui, ele tenta se aproveitar do ganho da empresa, porque a empresa vai pegar mais dinheiro para investir, e ele também tenta, Érica, ganhar também no cenário internacional, de uma empresa que compra bonds lá fora. Eu entendi a parte da empresa comprar bonds, né? Mas como o país consegue fazer isso? Qual é o trâmite para que um país consiga fazer isso? E esse alinhamento investidor-país
faz alguma diferença? Faz sim, excelente pergunta, Érica. O Brasil, por exemplo, ele agora protocolou um pedido, né, para fazer uma emissão de bondes no cenário internacional. O que ele faz, Érica? Ele escolhe algumas instituições financeiras para representá-lo no cenário internacional. E aí essas empresas, essas instituições financeiras começam a fazer uma coisa chamada roadshow, começam a visitar grandes fundos de investimento, fundos soberanos, investidores, pessoas físicas com muito poder econômico, apresentando os bondes do Brasil. E aí os investidores começam ali a fazer uma avaliação, que nós chamamos de valuation, começam a entender os números, e aí eles compram essa dívida emitida por esses bancos, que na verdade é o Brasil que está emitindo, mas com uma outra representação. É como, fazendo uma analogia para ficar um pouco transparente para quem está chegando agora, é como se o Brasil criasse um tesouro direto internacional, mas que as pessoas físicas não estariam participando, mas sim outros países e investidores. Ah, muito bem. E você acha, né, que essa tendência ela vai continuar enquanto o dólar estiver custando 5,60, né? A tendência é que aumente ainda mais, mas você acredita que essa tendência ela vai continuar ainda por algum tempo? Excelente pergunta. Essa tendência basicamente depende se o real continuar se valorizando. Se o real se desvalorizar, não faz sentido essa estratégia. Então, as empresas e os governos estão ali acelerando esse processo de captação, Érica, porque se o dólar for para R$5, não faz sentido você internacionalizar esses recursos. Até o seguinte, as empresas que têm matriz no cenário internacional, Érica, elas estão aportando dinheiro para o Brasil porque elas pegam um câmbio muito favorável. Né? Então, o ponto disso, o nome dessa técnica, Érica, é arbitragem. Arbitragem entre taxas em países. Então, isso é um mercado bem sofisticado, que os grandes investidores têm a oportunidade de viver, e o pequeno investidor vai utilizar, basicamente, fundos de investimento e ações que ganham com isso. Então, assim, enquanto o dólar ficar num patamar alto, esse movimento é muito assertivo. Bom, e a gente viu que em novembro a Bolsa Brasileira, né, a Ibovespa, B3, teve uma subida, teve um aumento. Tem a ver com isso ou não? Érica, exatamente isso. Nos últimos meses, os investidores internacionais estavam aportando poucos recursos no Brasil devido às incertezas políticas e fiscais. À medida que isso vai se desenhando cada vez mais claramente, ele começa a trazer recursos para o Brasil. E a alta do mês de novembro, que foi histórica, ela se deve ao fato que os investidores internacionais fizeram o seguinte, a mesma coisa que eu falei anteriormente, Érica. Como o dólar está muito atrativo para ele internacionaliza seus recursos aqui no Brasil, acaba conseguindo um montante muito interessante, muito maior se fosse um câmbio, por exemplo, a 4,50, e quando ele tem esse ganho só nessa questão cambial, Érica, o que ele faz? Ele compra ações de boas empresas. Então, o cenário de novembro foi muito pela volta do investidor internacional, observando que o câmbio está favorável para ele, e isso vai aumentar o poder de compra. Bom, então a expectativa para dezembro realmente é que mantenha-se, né, essa tendência. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Mas a expectativa é que se mantenha, né? Dezembro é um mês de 15 dias. Alguns países começam as suas férias no hemisfério norte, então o fluxo de movimentação é menor. Os investidores acabam falando assim, estou nas férias, não vou tanto fazer movimento. E o segundo, tem a questão da vacina, né? Cada vez mais a gente vem caminhando para o desenho de uma vacina, então aí quem é investidor de bolsa de valores está começando, parece que agora pode vir um crescimento aí. Isso a gente torce, né, pelo bem da humanidade e também das economias. Caso tenha um lockdown, isso possa ser o maior risco no curto prazo, se vier um novo lockdown, Érica. Mas caso não venha um novo lockdown, e se a gente consiga uma vacina, o cenário continua de muito otimismo. Opa, vamos aguardar pela saúde, pelos investimentos e pela volta da vida normal. Gilvan, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Investidor em Ação. Érica, eu agradeço a você, a nossa audiência, e cumprimento sempre a minha comissão de finanças, que me permite estar aqui, e ao CRA pela sua história que vem construindo aí para os administradores. Muito obrigado. Obrigada a você. E vocês que acompanharam a gente até aqui, já sabe, toda semana um novo Investidor em Ação para você. Te espero no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.